Imagina. Eu tenho que dar uma tolerânciazinha aqui para a gente poder... Rafael, vai lá e bota o seu e-mail. Dá uma olhada se você não recebeu. Se não recebeu, vai lá, responde aqui no Google Classroom, bota o seu e-mail lá. Boa noite, Leandro. Saudações rubro-negras. Sim, senhor. É porque eu não tenho muita gente cadastrada no Teams ainda, tá, Leandro? Positivo operante. Alviverde, você é Palmeiras? Ó, Paulo César aqui, recebi o convite. Ótimo. Volta a fazer o Pix. Tá bom. Eu acho que a final vai ser Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Apesar de que o Atlético é muito forte. Tá bom, Mário. Vai lá no Google Classroom, responde lá botando seu e-mail. E não tem copinha também. E vai continuar por um bom tempo, hein? Coitado. Essa piada com o Palmeiras é igual o Flamengo 87. Declino da opinião de todos. A FIFA diz que o Palmeiras tem Mundial. Eu fui lá na FIFA, no site da FIFA, e não vi nada, não, cara. Não, o FIFA deve ser o vizinho dele. O vizinho dele. Ah, tá. Não, o de 51 dá para fazer caipirinha, normal. Não, mas olha só, eram competições... É 59. Eram competições semelhantes, só que não tinham o arcabouço, a chancela da FIFA, né? E eu conheci o cara que organizou a FIFA, que levou a FIFA porque era, né? Apesar dos delírios, que é o João Avelange. Muito inteligente, João Avelange, muito. Eu conheci aqui no Rio. Tá bom, tem deixa o palmeirense lá. O Palmeiras tá com um timaço lá. Só dá Flamengo e Palmeiras no Brasil hoje. Até é bom ouvir falar de João Avelange, que pelo menos remete à juventude da gente, né? É. A rapaziada não sabe quem foi ele, não. Não. Ele teve, assim, infelizmente, agora no final da vida dele, algumas coisas assim. O cenário é outro, né? Não sei se foi má influência do genro, né? Mas eu conheci todo o trabalho. Desde que eu entrei no UFRJ, aí eu vou falar a minha idade, né? Na década de 80, 84 eu entrei para o UFRJ. A UFRJ é um berço em relação a treinadores de futebol, né? Nós tivemos o Duque, que foi treinador do Corinthians, nós tivemos o Lazzaroni, nós tivemos o próprio Parreira, vários grandes treinadores que surgiram do UFRJ, treinadores com formação em educação física, né? E havia muitas palestras. O Lídio Toledo, que foi médico da seleção, foi meu professor na UFRJ. Nossa! Eu sou velho, rapaz. Não sou tão velho assim, né? Que eu entrei muito novo para minha primeira graduação. Vamos lá, estou fazendo horinha só para o pessoal entrar, tá? Somos só 46. E a minha ideia é a gente emendar direto e eu dar um prêmio para vocês por feriadão, a gente parar a aula 9 horas. Maravilha. Tá bom? A gente vai direto. Maravilha, professor. Tá bom? Aí, se num dia precisar a gente ir mais adiante, a gente vai, tá bom? Maravilha. Cariocas e paulistas. Aliás, paulistas, aprendam uma coisa. Só é chamado de carioca aquele que nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Ou nascido no estado do Rio de Janeiro, sem ter sido na cidade do Rio, é chamado de fluminense. Como que é o negócio aí? Quem nasceu é chamado na capital. Carioca da Gema. Cidade do Rio de Janeiro. Esse é o carioca, propriamente dito. Quem nasceu no estado, mas não foi na capital, esse é chamado de fluminense. Nossa, eu não sabia disso não, hein? Se você não aprender tributado, vai aprender pelo menos isso, né? Já quer saber de outra? Vai aprender a classificar os carioca. Viu, professor? Pra mim era tudo igual, mas tudo bem. Ó, quem nasce em Tudo Araraquara... igual no caminhão cheio de japonês. Quem nasce em Araraquara é araraquarano. Quem vem de fora é araraquarense. E aí o pau quebra.
Ah, meu Deus, não vamos parar com essa briga de não. Daqui a pouco a gente vai falar de biscoito e bolacha. As coisas esquisitas mesmo. Professor, Oi, posso dar uma ideia hoje? você pode dar 2 ideias. Eu vou dar uma ideia. Se o professor falar que não, professora avisa. Eu estava pensando assim, de nós, não sei se o professor acha legal, de nós irmos direto, sem intervalo. Aí, quando for um horário que o professor achar que dá, aí a gente encerra. Pode ser? Foi o que eu falei agora, Daniela. Eu não escutei, professor, não Eu perdoa. falei que a gente vai direto e eu paro 9 horas e libero você mais cedo. Nossa, Tá bom? professor, hoje você está... No dia que eu Sabe por quê? precisar, a gente fica mais, tá bom? E Professor, você arrasou. se de repente valer a pena a gente fazer uma revisão num sábado, para quem puder, eu marco um sábado de manhã para uma revisão, tá bom? Ai, que Convidado. gentil. Obrigada, professor. De grátis. A faculdade não me dá nada para dar uma revisão sábado. Eu dava aqui, eu ia à faculdade aqui para dar revisão para meus alunos, preparar para a prova, essas coisas. Tá? Olha só, eu vou começar a abrir aqui, tá? Obrigada, professor. Oi, quem está falando? Oi, Leandro. Não falei Carioca da Gema, não. O que acontece? O Rio de Janeiro eram 2 estados. Estado do Rio e Estado da Guanabara. E com a mudança da capital da Brasília, unificaram. Então, após a unificação, o carioca mesmo é chamado aquele que nasceu, que é da cidade do Rio de Janeiro. Da cidade, capital do Rio. Igual São Paulo é a capital de São Paulo, Rio de Janeiro e cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. Dos demais lugares são chamados de Fluminense. A gente chama de região Fluminense. Região Sul Fluminense, que é Angra do Reis, Mangaratiba. Legal, não sabia disso não. Pode ver. Valentim é cultura. Olha só. A gente vai encerrar. Eu já vou explicando. Quem for entrando, eu vou autorizando. Não vou mudar a tela. Já começo com uma pequena revisão para entrar em contribuições. Nós falamos de tributo, começamos a falar das espécies, do conceito de tributo, das espécies tributárias, as quais nós apontamos 5 espécies diferentes. O imposto, onde a gente paga e o poder público não é obrigado a nos dar nada em troca. Lembra, independe de qualquer atividade do Estado para o contribuinte, específica para o contribuinte. Ou seja, você paga IPVA e o poder público não é obrigado a consertar aquela estrada. Paulo, não recebeu e-mail, vai lá no Google Classroom. Quem entrou agora e não recebeu o e-mail do Teams, vai no Google Classroom, responde lá o que eu perguntei no Google Classroom e bota o seu e-mail lá. Vamos lá. Então, eu tenho a primeira espécie tributária, os impostos. São 3 impostos que nós temos hoje vigentes no nosso ordenamento jurídico. 3 impostos estaduais, 3 impostos municipais, 7 impostos federais, sendo que um deles, apesar da autorização constitucional, não existe previsão de implementação. E eu faço essa crítica desde 1988, desde que comecei as aulas na faculdade, assim, quando eu comecei as aulas, em 2000, na Faculdade de Direito, eu sempre critiquei a FHC, depois o governo Lula, depois o governo Dilma Temer, depois agora o governo Bolsonaro, porque há uma autorização federal para o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, porque é minha posição, né? Eu falo, você desenvolveu um trabalho até, um dos trabalhos que eu desenvolvi lá na minha pesquisa, quando eu estava a fazer o doutorado, e nisso a gente vê que a Suíça, por exemplo, um grande país capitalista, tem 3% da sua receita, o seu produto interno bruto, na verdade, é do imposto sobre grandes fortunas. É claro que vai ter aversão, o pessoal não gosta, não sei o quê, mas o que acontece? Aí tem um autor francês, que é professor de Harvard, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, Piketty, Tomás Piketty, ele tem um livro chamado A Economia da Desigualdade. Tomás Piketty é professor de Harvard, um professor formado na França, um francês.
E ele aponta que nós não devemos sufocar as indústrias, elas que geram emprego. Da onde eu vou tirar dinheiro, então? A classe média já está diminuindo sobremaneira, o pobre já não aguenta mais. Eu tenho que tirar receita e eu tenho autorização constitucional para tributação, por exemplo, sobre grandes fortunas e dos dividendos. A OCDE, né? A organização que o Brasil queria entrar, não entrou, vai entrar, não vai entrar, os países desenvolvidos, né? E só Brasil e Estônia, 2 países, apenas Brasil e Estônia não tributam sobre os dividendos. Ou seja, os países ricos, Brasil e Estônia. Estados Unidos tributa, França tributa, Inglaterra tributa, ou seja, os países capitalistas todos tributam, excetuando os 2 países ricos chamados Brasil e Estônia, em relação ao dividendo, que agora parece que vão corrigir. Já é a nova fonte de receita, que eu, numa palestra, eu questionei isso, como questionei também o Grandes Fortunas. Seguindo, nós temos a segunda espécie tributária, que é a taxa. A taxa, ao contrário do imposto, se paga uma taxa e tem-se uma contraprestação do Estado. Quer seja uma taxa em razão do poder de polícia, onde você provoca o Estado, quero fazer uma construção, você tem que pedir autorização e mostrar como é que vai ser a sua construção. Taxa em razão do poder de polícia. Ou em função de um serviço público específico e divisível a você prestado. Coleta de lixo domiciliar, por exemplo. A terceira espécie tributária sobre a qual nós nos debruçamos foi a contribuição de melhoria, que é aquele tributo cobrado em função de uma obra pública que tenha valorizado seu imóvel. E, finalmente, nós vamos entrar nas contribuições. Somos 58 no momento, né? Uma turma que costuma assistir 90 e tantos alunos. Acho que o pessoal está entrando. Eu vou já colocar no slide. Quando eu coloco o slide, a minha página inteira fica com o slide. Então, se vocês quiserem falar comigo, não adianta digitar no chat. Por favor, fala, professor, quero fazer uma pergunta. Só fala isso, que aí eu olho a pergunta do chat, porque quando eu boto o slide, fica a minha tela inteira ocupada, tá bom? Vamos lá para as contribuições. E ficou faltando, estava cansado, né? A gente estava cansado. Opa, vamos lá. Espera aí que eu já vou botar isso para dentro. Vamos lá. Bom, as contribuições são aquele que a gente tributa... entrou mais alguém aqui. O tributo que a gente chama Denorex, né? Quem é mais antigo lembra desse... Era um shampoo, dizendo, não, é um produto anti-caspa, é um shampoo. Ou seja, o tributo parece um shampoo, o produto parece um shampoo, não é? Parece um produto anti-caspa, é os dois, na verdade, né? A contribuição, ela ora se assemelha ao imposto, mas não é porque o dinheiro está vinculado a alguma coisa. Ora, elas parecem... se o dinheiro está vinculado a alguma coisa, então parece uma taxa? Não, porque o serviço não pode ser taxa, porque o serviço não é específico nem divisível. Aí o artigo 149 da Constituição Federal, ele fala das contribuições. Antes de entrar na tela, que eu estou esperando, o pessoal ainda está entrando, quem pode ler o 149 da Constituição Federal para mim? Por favor. Dona Mara, a senhora está louca para ler? Sim. 149. Eu só estou rolando aqui a barra de ferramentas para achar o 149. Um minutinho que eu já vou ler. 160. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3º, e 150, inciso 1º, inciso 3º, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Bom,
a grosso modo, nós temos uma grande concentração de contribuições no artigo 149. Mas vocês vão ver que ao longo das aulas que o Estado descobriu a pólvora. O melhor tributo para o Estado implementar hoje em dia, vocês vão ver no decorrer da aula de hoje, principalmente, é a contribuição. Por quê? Porque eu direciono o dinheiro para alguma coisa. E vocês vão ver que a aula seguinte é repartição de receitas. O ente competente pela contribuição não vai repartir receita com ninguém. E, enfim, é o tributo que vai gerar receita sem necessariamente, repito, tanta contraprestação. Tem contraprestação, mas ele vai paulatinamente prestando. E, sobretudo, chegou a minha filha aqui, vou fechar a porta. Acho que eu vou dar aula no escritório agora. Aqui está complicado. Vamos lá. E, sobretudo, as contribuições, elas podem ser criadas a qualquer momento. Vocês vão ver uma emenda à Constituição, vocês vão ver por que deve ser criada por emenda, né? Ela permite a criação de uma nova contribuição. Vamos lá. Aí o 149 nos falou... Opa, tá entrando gente, essa turma é grande, hein, galera? Sim, professor, nossa turma é grande. Estou vendo. Mas essa é a vantagem do Teams, eu não preciso autorizar. Vocês que foram convidados entram a hora que querem. Vamos lá. As contribuições de caráter social. Ou seja, são contribuições que são cobradas onde o seu direcionamento tem caráter social. A contribuição previdenciária é uma delas. Você paga para você poder se aposentar, para você poder ter um auxílio-doença, para deixar uma pensão e por aí vai. Essas são PIS, PASEP. Então, tira o FGTS daí, tá? Risco o FGTS dessa listagem aí. Tá? Mas são contribuições que tem todo o escopo social de permitir que o trabalhador tenha um retorno a posterior. Daí porque são contribuições de caráter social. Subespécie, contribuição social. Contribuições gênero, subespécie, contribuição social. A segunda subespécie de contribuição só de intervenção no domínio econômico. Vamos falar a linguagem de hoje. Contribuição de intervenção no domínio econômico. Vocês conseguem enxergar o quadro aqui atrás de mim? Sim. Vou tirar. Consegue enxergar o quadro atrás de mim? Sim, professor. O que está escrito lá? Sim. Sim, contribuição de intervenção no domínio econômico. São essas são contribuições onde o Estado, a doutrina fala que o Estado, na verdade, ele quer distribuir riqueza, cobrar de quem possa. Então, ele evita cobrar essa contribuição, mas reflexamente acaba atingindo aqueles que não podem pagar. Reflexamente por quê? Quem paga CID combustível? Quem tem um carro. Por mais caidinho que seja seu carro, por mais cara que esteja o combustível, você está melhor que milhões de brasileiros que estão lutando por um prato de comida. Então, essas pessoas que vão pagar essa CID de combustível. Usou mais o carro, usou mais combustível, então vai pagar mais. E a ideia da CID de combustível, o direcionamento da arrecadação é para reparo, além da Previdência, é para reparo de rodovias. Todavia, a gente vai ver na aula de hoje que excepcionalmente, a CID de combustível de competência federal, há repasses feitos para o Estado que repassam a sua fração também para os municípios. Isso é o tema da aula de hoje. Repasse de receita. Vamos lá. Contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID de combustível foi um exemplo. E quem é mais antigo um pouquinho, né? Nós tivemos até 2007, se eu não estou enganado, a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Você, cada vez que fazia um crédito ou débito na sua conta corrente, na verdade, retirava um dinheiro da sua conta corrente, era cobrada uma fração de 0,30
38 centésimos, né? De CPMF para cada contribuição, para cada fato gerador, que era a movimentação financeira, e esse dinheiro também ia para saúde e previdência. Eu me lembro que no último ano do governo, acho que foi no governo Lula, que foi o Congresso não renovou a CPMF, ela gerava à União Federal 42 bilhões de reais em receita. Olha só quanto dinheiro. Esse daí era considerado o tributo mais perfeito que, assim, na forma de materializá-lo, trazer dinheiro, né? A Argentina, inclusive, copiou. E, finalmente, nós temos, olha a explicação que eu vou dar agora, a contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Primeiro, olha lá embaixo, eu botei a OAB. Eu vou botar a OAB em vermelho, que é para vocês riscarem, tá? Eu vou explicar o porquê. Essa contribuição, o dinheiro não entra para o cofre do governo. Essas são as chamadas contribuições parafiscais, propriamente dito. Competência da União, mas tem como beneficiário Conselho de Engenharia e Arquitetura, Conselho de Medicina, Conselho de Enfermagem, Conselho de Educação Física, de Fisioterapia, de Odontologia. Ou seja, esses conselhos, que são como autarquias, são como se fosse o poder público, eles funcionam, dentre outras coisas, para fiscalizar a profissão. Eles agem como se o governo fosse. Daí porque existe um tributo a eles direcionado, que é uma contribuição, conforme o finalzinho lá do 149, de interesse das categorias profissionais econômicas. A OAB entrava aí. O que a gente pagava a OAB até 2007, gravem esse ano, era considerado uma contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica. Ah, mas professor, tem tudo característica. Por que deixou de ser? Uma decisão judicial, se não me engano, foi do Estado de Minas Gerais, depois levou repercussão geral. E essa decisão dizia o seguinte: de todas as autarquias, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, a única delas, que era uma autarquia diferente de todas, era a OAB. Porque ela é a única que podia questionar a constitucionalidade de uma lei, ou a inconstitucionalidade dessa lei. Então, em função disso, é dada uma decisão que leva à repercussão geral, afastando a natureza jurídica tributária da anuidade que nós pagamos ao OAB, que vocês, se Deus quiser, em breve vão estar pagando. Os R$1.000, aqui no Rio, 990 e tantos, R$95. Não sei se tem diferença regional, acredito que tenha, mas aqui no Rio foi o que nós pagamos esse ano. E essa anuidade não tem natureza jurídica. Qual a diferença, professor? Por exemplo, se o cara está devendo o Conselho de Medicina, ele está devendo um tributo, lei de execução fiscal para cobrar. Se o cara está devendo a OAB, ele está devendo algo que não se trata de um tributo, por decisão judicial. Leis processuais civis para se dar a execução desse valor. E, finalmente, também isoladamente, em outros dispositivos constitucionais, nós temos outras contribuições. A contribuição de iluminação pública, que foi criada por emenda. Vocês vão entender ao longo dessas duas próximas aulas por que a CIP foi criada por emenda. Ela dá competência da autorização constitucional para que os municípios implementem a tributação da iluminação pública. Vocês se lembram que os municípios não puderam mais pagar, custear a iluminação pública através de taxa? Eles perderam o tributo? Imediatamente, a Constituição é emendada e criada uma contribuição, dando competência aos municípios para cobrar pelo custeio da iluminação pública. Por que não cabia taxa? O serviço não era específico nem divisível. Então, que tributo eu vou criar? Como é que o município vai fazer para cobrir esse rombo? Vamos criar uma contribuição, porque eu posso direcionar o dinheiro. Não é imposto, porque dinheiro de imposto não pode ter direcionamento, independe de qualquer atividade do Estado, do contribuinte, lembra? As contribuições eu posso. Parece taxa, mas não é, porque esse serviço é geral, não é específico e divisível. Não é ut singuli. Esse serviço é geral, é ut universe.
Tudo bem até aqui, doutores? Senhores acompanharam? Eu estou dando pau. Senhores acompanharam? Sim. Oi? Positivo. Vocês conseguiram acompanhar o que estavam cansados? Não sei se eu tinha sido claro na semana passada ou na explicação. Vocês conseguiram acompanhar? Sim. Positivo, professor. Sim, sim. Vem Sim. cá, tem uma madame aqui que quer dar boa noite para vocês. Vem cá. Ela veio da ginástica agora. Dá boa noite. Olha lá, olha para a câmera e dá boa noite. Boa noite. Noite, Boa noite. linda. Vai. Vamos lá. Ela está me cobrando uma coisa aqui do meu lado, sentou do meu lado e está ali cobrando. Vamos lá. Agora vamos resumir que o tio preparou. Tio, brincadeira com você, não se ofendam, tá? É o jeito de eu brincar com meus colegas. Desculpe meu carioquês, né? Eu acho que o pessoal do Rio está mais acostumado com a brincadeira. Não sei se o pessoal de São Paulo está tão acostumado, mas eu costumo brincar com meus... Eu não sou tão formal, o doutor, doutora, né? Vamos lá. Fiz um resumo para vocês. Olha como é que eu sou legal. Fiz um resumo para vocês. Vamos lá. Um resumo. Os impostos. Destinação do conteúdo são despesas gerais. Fundamentação, artigo 145 da Constituição Federal. Se eu quiser botar do lado, eu boto ali artigo 16 do CTN. As taxas. Para onde vai o dinheiro? Para o exercício do poder de polícia ou para o serviço público. Efetivo ou potencial, esse serviço tem que ser específico e divisível. Aonde está essa fundamentação? 145.2 CF, artigo 77 do CTN. A contribuição de melhoria, a destinação é para custear aquela obra pública, se quiserem complementar, que tenha valorizado o seu imóvel, né? Artigo 145.3 da Constituição Federal, artigo 81 do CTN. Os empréstimos compulsórios. Aí eu tenho a destinação da Constituição Federal, porque é muito grande. Inciso 1º. Calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Inciso 2º. Investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Esse é o empréstimo, competência federal. Ele está pedindo, entre aspas, dinheiro emprestado a gente, prometendo, se é um empréstimo, ele promete devolver depois. E as contribuições, olha, eu boto um montão para vocês. Aí, para vocês poderem estudar para um concurso, estudar para uma prova, tá bom? Tudo bem até aqui, doutores? Sim. Acompanharam aí? Esse material está todo no Classroom. Sim, senhora. Viu como é que eu sou legal com vocês? Já estou deixando vocês bem, com bastante conteúdo para vocês terem para ir para usar na vida prática de vocês. Agora vamos finalizar esse pedacinho. Desculpem. Eu botei, curioso que isso aqui caiu o exame de ordem, na época que podia consultar, né? A menina levou essa tabelinha e ganhou o ponto máximo na questão. Qual a diferença entre a taxa e uma tarifa, um preço público, um preço administrado pelo poder público? Que preços são administrados pelo poder público? Ônibus, tarifa de ônibus, tarifa de trem, tarifa de metrô, tarifa de energia elétrica, tarifa de água. São todos esses administrados pelo poder público. E olha só, na conta de água, a gente paga como é que está me fugindo a palavra? Duas estações com características diferentes, um tributo e uma tarifa. O fornecimento de água é tarifa, é um preço público. Agora, o esgoto não, é um tributo, é uma taxa. Professor, qual é a diferença, então, na prática para mim? Se eu estou lidando com tributo, eu estou falando em regime jurídico tributário, legal, estou falando de princípio de anterioridade, noventena, que nós vamos aprender mais adiante, previsão legal, etc, etc. Se eu falo em tarifa, não, eu tenho regime jurídico contratual. Olha, eu paguei a passagem de ônibus, o ônibus me levar do ponto A para o ponto B. Isso é um contrato. Tanto que, havendo problema no pacta sunt servanda, eu vou acionar com o regime jurídico de direito privado. Porque tarifa, em geral, a tarifa que é prestada por uma concessionária de serviço público, muitas vezes o Estado não está prestando essa atividade, é uma concessionária. Vocês vão ver os ônibus, os trens,
O metrô, em geral, é uma prestadora de serviço com concessão de serviço público. Então, se eu tiver qualquer problema nessa prestação de serviço, eu vou acionar o direito, vou usar as normas de direito privado. Seguindo, então, a taxa lá de novo. O regime jurídico tributário legal é um ramo do direito público. A taxa eu sou obrigado a pagar. A taxa eu pago pelo uso efetivo e também pelo uso potencial. Olha, minha casa é Mangaratiba, não tem lixo, mas eu sou obrigado a pagar. E não necessariamente a cobrança da taxa está proporcional à utilização. Eu posso ter taxas sociais e por aí vai. As taxas são sujeitas a princípio tributário que a gente ainda vai estudar. Anterioridade, noventena. Ou seja, se eu aumentar um tributo hoje, eu só posso cobrar esse aumento como regra no ano que vem, em 2022. A energia elétrica não, nós já vamos ter o 200º aumento esse ano, né, galera? Então, nós vamos falar da tarifa. Tarifa de energia elétrica, tarifa de prestação de serviço de telefonia. É um regime contratual. Então, eu vou falar da regra de direito privado. Ela decorre da vontade da autonomia do usuário. O prestador de serviço e nós que desfrutamos do serviço prestado, que é remunerado por uma tarifa, nós somos chamados de usuários. E, como regra, só pagamos por aquilo que usamos. Mas, todavia, como eu disse, né, esses serviços remunerados por tarifa, ou seja, não são tributos, eles estão sujeitos à alteração de seus valores, desde que haja autorização do governo, que são preços controlados pelo governo, eles podem ser alterados sem se aplicar a anterioridade do noventena, sem precisar esperar 2022. Houve um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato? Olha, eu preciso aumentar a tarifa de energia elétrica, os reservatórios estão muito baixos e eu preciso desestimular o consumo. Está me saindo mais caro agora fornecer energia elétrica. A empresa fala isso. E o poder público... Alguém entrou aqui. Espera aí, galera. Tá. E o poder público... O poder público pode autorizar. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, doutores? Sim. A diferença entre taxa... Tudo bem, tudo bem. Positivo. Sim, senhor. Olha só um detalhe. Professor, Oi. professor, o pedágio é tarifa também, né? Matheus Trintim, eu acertei? Isso. Matheus, você tocou na ferida, Matheus. O pedágio está no limbo, Matheus. Você sabe quantas posições doutrinárias são acerca do pedágio? Se é tributo ou se é tarifa? Você sabe quantas posições doutrinárias nós temos? 5 posições doutrinárias. Hoje, a posição, não vou falar melhor, mas a posição atual ela mais aponta para o pedágio ser um preço público assemelhado a uma tarifa. Hoje essa é a posição mais seguida no que tange ao pedágio. Mas dependendo da situação, Matheus, o pedágio pode ser considerado um tributo, uma taxa. Professor, por favor, eu estava fazendo umas anotações. Uhum. O pedágio pela corrente majoritária atualmente é uma tarifa. Não é corrente majoritária, vamos dizer assim, hoje a posição... Sim. Porque está muito dividido, dona Mara. Hoje a posição, sim, ela diz que o pedágio hoje se assemelha a um preço público chamado, a saber, a tarifa. Ela está se afastando um pouco da sua natureza jurídica e tributária. A gente vai falar isso em princípios tributários. Eu vou aprofundar em pedágio lá na frente, porque eu vou falar do princípio que veda a tributação do seu direito de ir e vir. É proibido tributar o ir e vir, aí está lá, ressalvada a cobrança de pedágio. O problema dessa ressalva me causa um turbilhão de discussão doutrinária acerca da natureza jurídica do pedágio. A Constituição está mais ou menos escrita assim: é vedado tributar o ir e vir de pessoas ou bens.
ressalvada a cobrança de pedágio. Entendeu? Aí você pensa logo, bom, se eu não posso tributar o ir e vir de pessoas ou bens, está ressalvada a cobrança de pedágio, pedágio é tributo, é uma exceção. O primeiro pensamento que você faz é esse. Concorda ou sem corda? Sim. Vocês estão acompanhando, doutores? Sim. Positivo. Então, aqui, Eu tô deitando sarrafo acompanhando. em doutrina, hein? Eu tô deitando sarrafo em vocês em doutrina, hein? Então, esse é o problema e eu vou me aprofundar, prometo a vocês, e vou cumprir, quando a gente falar em princípios tributários, eu falo mais sobre pedágio. Tá bom? Hoje, a grosso modo, atenha-se que a posição doutrinária, ela defende que o pedágio seria assemelhado a uma tarifa, a um preço público, tá? Eu vou dar mais um plazinho. Por quê, professor? Porque eu pago tributo ao Estado. Por exemplo, você paga o pedágio na Dutra. Quem administra a Dutra? É o Estado ou uma empresa privada? Empresa privada. Então, você não paga tributo à empresa privada. Você entendeu? É uma concessionária. Daí... Quando é o município, professor? Oi? E quando é o município que administra esse pedágio? Aí depende. Vocês estão me forçando a barra. Eu vou falar, então. Quando é o município? Depende. Eu tenho outra opção? Daniele, eu tenho outra opção para ir do ponto A até o ponto B? Não. Se eu não tenho outra opção, e é o Estado que administra, ali está caracterizado um tributo, espécie tributária taxa. Ah, entendi. Obrigada. De nada. Se eu não souber responder, eu vou dizer que eu não sei, viu, Daniela? Obrigada, professor, mas não sei que você sabe. Oi? Eu sei que sim, você sabe. Eu não estou ouvindo bem, Daniela. Tá picotando. Eu falei que eu sei que sim, você sabe, professor. Claudemir, fala. Você está louco para falar? não, abriu aqui, eu bati, ó, nada não. Aqui, bom, já que é para falar, aqui em Araraquara tem um pedágio municipal, né? Que é o que a gente chama de pedágio da coxinha, administrado pelo município. Normalmente, se você só tem como ir do ponto A para o ponto B, através dessa via, tá bom? Isso tem natureza jurídica tributária, assemelhada a uma taxa. Aqui, se o senhor quiser ir para de Araraquara para a cidade de Matão, pela Washington Luiz, o senhor vai pagar um dos pedágios mais caros do estado de São Paulo. Se o senhor for por Bueno de Andrada, o senhor vai pagar o pedágio do município. Ou, na melhor das histórias, o senhor vai de drone. Pois é, né? Eu vou aí. Eu vou ver se eu vou aí no final do ano visitar vocês. Espero que você me receba, não esteja com raiva de mim. Claro que a gente vai receber aqui. Vamos lá. Podemos mudar a aula? Bora. Vamos? Podemos? Estou acabando espécies tributárias, né? Tributos e suas espécies. Vou entrar agora em repartição de receitas tributárias. Tudo bem? Sim. Posso? Vocês que mandam. Vamos lá, irmão. Então, vamos falar agora de repartição de receitas tributárias ao sistema tributário nacional. Tá bom? Vamos lembrar que o direito tributário não está isolado no mundo do direito. E as normas que nós estamos vendo, elas não estão isoladas. Nós falamos de sistema tributário nacional. O que é o sistema tributário nacional? Lembra aquele livro que eu sugeri a vocês, Luiz Emílio da Rosa Júnior, Manual de Direito Financeiro Tributário? Eu tiro o conceito que ele dá lá no livro dele. O sistema tributário nacional é o conjunto de tributos vigentes em um país em determinada época e das regras jurídicas que o disciplinam. Então, eu tenho por exemplo, a previsão na Constituição Federal dando autorização para a implementação dos diversos tributos. Eu tenho a lei complementar, o Código Tributário Nacional, onde esse Código Tributário Nacional, ele dá normas gerais sobre tributação. Eu tenho diversas leis ordinárias
que tem que olhar para o CTN, que tem que olhar para a Constituição Federal para poder funcionar. Então, está tudo engendrado no sistema. Daí, porque quando nós falamos em tributo, nós falamos em sistema tributário nacional. Eduardo, o bicho está bravo aí, Eduardo. Dá comida que para de latir. Vamos lá. Mas, essa aula, olha só, eu tenho visto cair com relativa frequência no exame de ordem. Preste atenção que nós vamos pular, na verdade, é para repartição de receitas tributárias. Eu vou pular desse conteúdo, eu quero ir direto numa questão aqui com vocês. Vamos lá. Dona Mara, lê bem alto essa questão para mim e para os seus colegas ouvirem. Questão 1. João Manuel é servidor público inativo municipal, estando vinculado à estrutura administrativa da Secretaria de Assistência Social do município fluminense de São Gonçalo. Já aprenderam que é Fluminense, viu? Nos últimos 3 anos, João Manuel percebeu que vem sendo realizada retenção em sua aposentadoria, relativa ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, apesar de encontrar-se aposentado por estar acometido de cardiopatia grave. Pergunta-se: poderá João Manuel discutir a exigibilidade de tal tributo? Em caso afirmativo, em face de quem poderia ser promovida a demanda? Tem alguém entrou aqui, só um minuto. A chamada vai terminar em 10 minutos, foi o aviso. Vamos lá. Qual é a questão? Eu tenho um servidor municipal que retinha dinheiro, imposto de renda retido na fonte. Eu vou desejar uma coisa muito fortemente para vocês. Deus permita que vocês tenham muito imposto de renda retido na fonte. Eu estou desejando bem a vocês, hein? Quanto mais imposto de renda retido na fonte, mais vocês estão ganhando. E o que está acontecendo? Ele foi aposentado por cardiopatia grave. E ele estava isento de imposto de renda. De repente, começam a voltar a cobrar o imposto de renda dele. O imposto de renda é de competência da União Federal. Ele é servidor municipal. Contra quem ele vai discutir? Fundamente a sua resposta. Isso serve para o servidor estadual também. João Manuel é servidor estadual, está aposentado da Secretaria de Educação, está aposentado por cardiopatia grave e, depois de um certo tempo, voltaram a cobrar imposto de renda dele. Olha, isso aconteceu, eu já peguei vários casos aqui no Rio. A pessoa se aposenta, tem isenção de imposto de renda, cardiopatia grave, e, de repente, depois de determinado tempo, eles voltam a cobrar. Contra quem ele vai discutir? Como? Cabe a discussão? Fundamente sua resposta. Quem pode me ajudar a resolver, a descascar esse abacaxi? Eu não sei se nesse caso aí, ele sendo... Quem é que faz o desconto dele? É a prefeitura? Sim. E se é a prefeitura, ela sinaliza. Oi? A prefeitura, ela deve fazer esse cálculo em cima do que ele ganha e reter esse imposto. E repassar para a Receita. Será? Quem pode mostrar mais um pouquinho? Pois é, eu não sei. Tem que entrar contra a União? Eu acho que tem que ser contra a prefeitura. Daniela, você está aí ainda, Daniela? Eu acho que é contra a União também, professor. Sim, professor, Fazenda eu Nacional. acho que é contra a União. Daniela, abre a sua Constituição no artigo 157, inciso 1º, e 158, inciso 1º. Lê para mim, por favor. Artigo 157, inciso 1º, né? Positivo. Depois o 158, inciso 1º. Tá. O inciso 1º, ele fala assim... Caput, inciso 1º. Ah, tá. O caput, ele fala... Mas dá... Peraí, um pouquinho só, professor. Estou esperando. Quer que eu leia o caput para você? Não, peraí que eu já vou ler já. Eu estou esperando. Tá. Pertencem aos estados e ao Distrito Federal
o produto, inciso primeiro, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Positivo. Vai para o 158. Só um minutinho. Um minutinho só, professor. Pertencem aos municípios. Inciso primeiro, né? Sim. O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza. Incidentes na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. Professor, aqui não entra naquele imposto que é 25% para a União, 18% para o município? Calma, doutora, aí não. Aí está dizendo que se você é servidor do Estado e você tem imposto de renda retido na fonte, se você é servidor do município e tem imposto de renda retido na fonte, apesar da competência do imposto de renda ser federal, esse imposto fica para o Estado, esse imposto fica para o município. Então, mas não é parte. A Constituição está dando esse percentual para eles. Ah, porque eu lembro que na Constituição fala desse percentual de 25% para a União. Mas já vamos chegar lá, Daniela. Desculpa, professora, é que eu estudei tanto isso para concurso, para muita coisa, então... Eu sei, agora você, além de estudar, está aprendendo a usar. Mais do que nunca e só em concurso, mas na sua vida prática. Sim, professor. Viu? E eu agradeço assim que a gente elencar, porque existem mais repasses sim, você tem razão. Entendeu? Tudo que você fala é pertinente. Tá bom, Obrigada, Daniel? professor. Você tem razão sim, muito bem. Mas vamos focar agora no caso concreto, Daniel. Eu tenho uma situação onde o servidor do município fluminense de São Gonçalo é um município aqui do outro lado da ponte de Niterói, né? Do lado de Niterói. E, como eu falei para vocês, está no estado do Rio, é chamado de município fluminense. E ele é servidor, ele é aposentado por cardiopatia grave. E ele não pagava imposto de renda, de repente ele volta a pagar. Como é que eu descasco isso? Eu já sei que o imposto de renda retido na fonte do servidor municipal fica para o município, é integral. O imposto de renda retido na fonte do servidor estadual fica com o Estado, é integral. Apesar da competência da União Federal pelo imposto de renda. Quem legisla sobre imposto de renda é a União Federal. Então, olha só que bacana. Existe uma lei federal, gravem essa lei, inclusive eu tenho uma historinha para contar sobre essa lei, viu, meu apagador? Ó, Lei 7.713. Essa lei federal, ela dá isenção de imposto de renda para os aposentados, pensionistas e servidores da reserva acometidos de certas moléstias graves. É o tipo de isenção que ninguém quer ter. Mas já que tem direito, eu me lembro quando eu estava dando uma aula na Estácio de Nova Iguaçu. Entrou um servidor, entrou um aluno, né? Eu estava com data show dando aula, o meu data show, encostadinho ali na cadeira, e falou: professor, eu vou para você ficar lá atrás, que eu operei aqui. Eu não posso ficar perto dessa lâmpada aí que é muito quente. Aí eu dou essa aula, aí ele, no final da aula, fala: professor, eu sou da Marinha, eu entrei para a reserva, isso aqui eu operei um câncer. O que o senhor falou é verdade? Sim, doutor. É uma lei federal, lei 7.713, que dá isenção de imposto de renda para determinadas moléstias. Prestem atenção que as moléstias que estão previstas na lei são taxativas. Você pode, na justiça, ampliar o alcance dessa lei, só na justiça, porque vale só aquelas moléstias previstas em lei. Câncer, AIDS, doença de Paget, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, um montão de doença lá prevista naquela lei, mas só vale para aquelas doenças. E você é aposentado pensionista, você tem direito à isenção de imposto de renda.
ele era oficial da Marinha. Aí, 2 meses depois, professor, mudou minha vida. Por quê, filho? Além da isenção de imposto de renda, que eu não sabia, eu ainda tenho direito a um soldo a mais para o meu tratamento. É a lei dos militares lá, né? Olha só, como uma aula transformou a vida daquele cidadão. É o que eu estou passando para vocês aqui, olha lá. Vamos lá, desculpem para a questão. João Manuel é um servidor inativo municipal. A gente já leu nos artigos 157.1, servidor estadual, 158.1, servidor municipal, que pertence ao Estado ou ao município. Se ele é servidor do Estado, o imposto de renda retido na fonte desse servidor pertence ao Estado. Se ele é do município, esse imposto de renda retido na fonte pertence ao seu município. Então, essa lei 7.713 dá a isenção. E olha o que diz na súmula 447 do STJ. Os estados e o Distrito Federal são partes legítimas, e o município também, né? São parte legítima na ação de restituição do imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Isso o município também. Tá bom? Então, eu já sei que o imposto de renda não fica só com a União. Vai acabar a aula. Oi? Vai. Vamos mudar, então. Vamos mudar para outro slide. Vou fechar aqui e a gente muda para o outro. Beleza, professor. Vamos sair e entrar de novo. VaptVupt. Se esse servidor aí, ele fosse um empregado seletista e tivesse aposentado recebendo dos cofres do INSS, porque aí não seria mais um município. Tem isenção de imposto de renda. Se ele está no teto do INSS e dispõe de imposto de renda na fonte, ele vai, aí sim, aí ele vai, a demanda dele é contra o INSS. Exato. Aí entraria a União, correto? O São Gonçalo vai demandar contra a São Gonçalo, que é a fonte pagadora dele. O servidor do Estado do Rio de Janeiro vai demandar contra o Estado do Rio de Janeiro, que é a fonte pagadora dele. Entendeu? Tá acompanhando? Tá ok. Tudo bem? Pessoal do Rio, tudo bem? Fala, Thiago. Tá louco para falar, Thiago Rodrigues? Tudo bem? Por enquanto não. Tô assimilando tudo primeiro. Isso. Direito tributário não é tão chato assim, né? Fala a verdade. Não. Né? Conte, podemos ir, Conte? Pode ir, professor. Estava interessante, ficou melhor ainda a aula, viu? Oi? A aula estava interessante, ficou melhor ainda. Tá certo. Eu sou aposentado, então... Eu sou aposentado já, então eu preciso ficar atento, porque vai chegar uma hora que a corda vai apertar e eu preciso saber. Tá ótimo. Espera aí, eu estou botando o pessoal para dentro aqui. Vai lá, professor. Coloca todo mundo. Dá uns minutinhos só. Aqui tem um pessoal que eu acho... Vamos lá. Tudo bem aí? 5 minutinhos já. Já vamos direto hoje, tá bom? Beleza. Isso, vocês vão sextar mais cedo hoje. Mas só hoje, hein? Vocês vão sextar mais cedo hoje. Arrasou, professor. Obrigada, professor. Só quem está em Campo Grande sabe como está quente, né? Quem está aqui no Rio sabe como está quente. Vocês sabiam? Aqui está assim, professor. Está muito quente. Está quente, mas vou dizer uma coisa para vocês. Quando o jornal passa, meus colegas do Rio de Janeiro vão ser obrigados a concordar, as maiores médias de temperatura do Brasil, Campo Grande, Santa Cruz e Bangu. Estou mentindo, doutores? Tá mentindo não, professor. Não, mas acho que Bangu é pior. Procede. Aqui em Campo Grande é fresquinho. Tem a brisa da praia ali, de Sepetiba ali. Fica fresquinho aqui em Campo Grande. Tá muito quente mesmo. Dá um sol para cada sovaco. Vamos lá, estou aguardando a galera, ainda falta um pedacinho. Vamos lá. Então vamos. Voltando lá para o materialzinho. Então já conseguimos resolver uma questão, né? Já deixo os fundamentos para vocês. Vocês não têm isso, tá? Dá um print na tela aí para vocês salvarem isso ou escrevam aí. A Lei 7.713 e a súmula 447 do STJ. Vocês não têm esse material, tá bom? Professor, boa noite. Oi. Essa questão que o senhor falou aí de CA, ela
basta ser diagnosticado, comprovado. Isso aí. E se no processo tiver uma cura, mesmo tendo sido diagnosticado... Muito boa colocação, Pedrada. O que está acontecendo? É o que aconteceu com uma amiga minha que tinha câncer. Ela é aposentada do município, entra com... Eu falei isso na introdução, né? Da fala, né? Do questionamento dessa situação. Ela tinha câncer e foi aposentada por neoplasia. Câncer não sei. Com laudo. É claro, se Deus quiser, a pessoa fica boa. Qual é a posição da jurisprudência, Marcos? Porque depois de 5 anos, 3, 4 anos, o que aconteceu com esse servidor aí? A prefeitura entrou retirando o benefício da isenção. Ela teve que ir para a justiça. E a posição da jurisprudência no sentido é de manter a jurisprudência no sentido de manter o direito à isenção. A única forma de acabar com o direito à isenção é acabar com a lei. É revogar a lei. Mas o Estado, ela ficou curada. Não. Inclusive, um detalhe. A União Federal ela tem devolvido, porque você não pegou a doença agora, você pegou essa doença há algum tempo. Ela tem restituído nos últimos 5 anos, se você já está aposentado há mais de 5 anos. Que é o prazo prescricional. Tá bom, Pedrada? Respondi a tua pergunta? Professor, porque eu, no meu caso, eu fui diagnosticado com câncer, um tumor de 16,5 centímetros, fiz o processo cirúrgico, fiz o tratamento e fui obrigado, porque eu sou militar, e fui obrigado a terminar o meu tempo. E para a reserva? Isso. Quando eu terminei o meu tempo, eles alegaram na junta que eu tinha sido curado. Você pode entrar na justiça, Márcio. Você é do Rio ou de São Paulo? Eu sou do Rio. Você pode entrar na justiça, tá bom? Ok. Qualquer advogado tem que ser... Um tributarista, Márcio. Tributarista. Tá bom? Tá ok. Obrigado, professor. Nada, tá vendo? Eu estou perdendo. Quando eu falo que a aula, às vezes, muda a situação da vida de uma pessoa, eu dei um exemplo prático aqui para vocês, que eu falei do militar, aluno meu na Estácio de Nova Iguaçu entrou, expliquei depois. É o tipo de isenção que a gente não quer ter, mas se tem direito, vai atrás da sua isenção, meu irmão. Eu sou operado da coluna cervical. Eu parei com o futebol, tem outro motivo, e agora não posso, porque eu tive 2 hérnias de disco cervical. Eu tô com 2 discos intervertebrais sob pressão. Eu tenho o que eles chamam de artrodese na região cervical. Eu não posso jogar futebol, eu não posso correr por causa do impacto. Minha atividade física hoje ou é caminhada leve ou é água. Natação, hidroginástica. E mesmo assim, natação, eu não posso fazer exercício que eu tenho que mexer tanto o pescoço. O que acontece? Eu vou agora renovar minha carteira está vencida, venceu em maio aqui no Rio, mas o CONTRAN do Rio de Janeiro, ele suspendeu o vencimento das carteiras de motorista desde 2020, elas já estão valendo. Sim, Luiz. Então, eu vou agora requerer como deficiente físico, porque é a realidade, eu não aguento ficar muito tempo em pé. Eu hoje, para dirigir o carro com automático seria melhor para mim. E por aí vai. Eu vou requerer o meu direito. É o direito que eu não queria ter. Eu queria estar podendo jogar futebol. Eu queria estar com menos, quase 30 quilos que eu estou hoje a mais, entendeu? Por falta de atividade física. Mas eu tenho certeza que o Pedrada também queria não estar na situação. Mas tem direito, vai. Entendeu? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Porque, professor, no período do tratamento, impossibilitou de muitas coisas dentro do próprio militarismo. Vamos lá. Então, participação dos estados e municípios na arrecadação federal. Vamos lá, Daniela, você que está lendo aí. Você já falou em relação aos estados, que pertence aos estados o imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos pagos a qualquer título aos servidores, inclusive de autarquias e fundações estaduais. Você leu 157.1. Vai, Daniela, 157.2. O caput e o inciso 2. Minutinho, professor. 2 minutinhos para você, Daniela. Artigo 157, o 2, certo, professor? Inciso Parte 2. 2. Inciso 2. 20% do produto Caput. pertence aos estados e ao Distrito Federal. Inciso 2. 20% do produto de arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1º. Olha, o 154, inciso 1º, ele diz o seguinte, que a União poderá, além dos impostos já existentes, já previstos na Constituição Federal, ela pode instituir imposto novo. Só ela, a União, pode instituir um imposto novo. A gente chama esse imposto novo, que a União pode instituir, de imposto residual. Lembra que eu falei que não há nada tão ruim que não possa piorar? Nós temos 13 impostos hoje no nosso ordenamento jurídico. Eu posso ter um imposto novo? Pode. Quem pode criar? A União. E se ela criar esse imposto, vamos lá, imposto sobre sentar-se na cadeira universitária. Vocês todos estavam pagando. Se ela criar esse imposto novo, esse imposto residual, vamos chamá-lo assim, ela, a União, vai ter, do que ela arrecadar, dar 20% do que ela arrecadar para os estados. Acompanharam a explicação, doutores? Sim, professor. Acompanhei, professor. Oi? Mas se fosse, acompanhei, mas se fosse para sentar na cadeira universitária, eu teria que entrar numa ação, porque ia ficar em pé. A distância. Estou à distância, não estou na universidade. Tá Brincadeira. Eu quero isenção por esse tempo que a aula está remota. Professor, desculpa, eu cheguei agora. Esse slide que o senhor está mostrando está lá no Classroom? Esses estão. Todos eles lá. É o segundo bloco de slide. Eu já deixei pronta para vocês lá 3 aulas, doutores. Ok. Tá bom? Quem está com computador é só baixar e acompanhar por lá também. Vamos lá. Eu acho que eu vou chegar agora onde você está querendo, Daniela. Artigo 159, inciso 3º, doutora. Caput, inciso 3º. Um minutinho, professor. 2 minutinhos. Artigo 159. E depois o inciso 3º. Tá. O caput, a União entregará do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os estados e Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso 2º, C do referido parágrafo. Muito bem. A CID Combustível, o dinheiro não é só da União. Ela cobra, e do que ela arrecadar, 29% para os estados. Finalmente, vai mais para frente, volta um pouquinho agora, Dani. 153, parágrafo 5º. Caput, parágrafo 5º. Vamos lá, professor. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre, parágrafo 5º, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores... Não, parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º, um minutinho Isso. só. São 2 rabinhos aí. Tá. O parágrafo 5º fala: o ouro, quando definido em lei, como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata exclusivamente a incumbência do imposto de que trata o inciso 5º do caput deste artigo,
devido na operação de origem. A alíquota mínima será de 1% assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. Pode continuar, professor? Isso, lê o inciso primeiro. Tá, inciso primeiro. 30% para o Estado, o Distrito Federal ou o território, conforme a origem. Inciso segundo. Olha para o tio agora. Estão vendo aqui? Dá para enxergar minha aliança? Consegue enxergar? Sim. A minha aliança, aqui, que vocês estão vendo, é um bem. Se ela for colocada à venda, sobre essa venda vai incidir ICMS sobre esse ouro. Ouro como mercadoria, ICMS. Mas ele não está falando disso. Ele está falando do ouro como ativo financeiro. O ouro negociado em bolsa de valores. Todo ouro, onde ele é minerado, a União detém no monopólio, ela permite a prospecção, mas ela identifica o ouro. Olha, esse ouro é do estado do Pará, do município de Carajás. Em geral, você é obrigado a vender para a agência da Caixa Econômica do governo. O ouro pode ser negociado em bolsa de valores como ativo financeiro. Eu quero me proteger da instabilidade que hoje o Brasil está atravessando. Eu vou comprar dólar, eu vou investir em ouro. Esse ouro é ativo financeiro. Sobre essa negociação do ouro em bolsa de valores, incide imposto sobre operações financeiras, imposto federal. 1%. Negociou ouro em bolsa de valores, 1% de IOF. Desse 1%, do que for arrecadado, 30% dá para o Estado de produtor. Esse ouro aqui é do Carajás, no estado do Pará. Então, cobra o IOF, dá 30% desse IOF cobrado para o estado do Pará. Mestre, Eu. só uma dúvida. Então, suponhamos que eu fui fazer uma reforma em casa, sem querer achei uma jazida de ouro no meu quintal. Eu sou obrigado a pagar esses 30% para a União, mesmo tendo dentro da minha propriedade, e se eu for negociar, se eu mesmo for retirar o ouro e tudo mais? Paulo, a quem pertence o minério? Constituição Federal. Sim. A quem pertence o minério? A União. Então, mesmo na sua propriedade, é claro, você tem direito à indenização, essas coisas. A União permite, você deve ter visto lá em direito constitucional, ou tópico de direito constitucional, a gente viu lá no início dos artigos na Constituição Federal que o minério pertence à União. Ela tem o direito sobre os minérios, mesmo que seja na sua terra. E ela pode admitir que outrem explore. Em geral, são empresas, tem os mineradores, né? Aconteceu muito em Carajás, né? Aqueles pessoas vão ganhar a vida ao minerar, mas normalmente são grandes empresas que prospectam ouro, com autorização da União Federal. E normalmente ela, a União, ela, através da Caixa, mas é claro que ela usa o preço de mercado, ela tem interesse, por causa do lastro metálico, de comprar esse ouro. Mas vamos lá, esse ouro, você já viu, Silvio Santos está te dando uma barra de ouro. Você não vai ganhar uma barra de ouro, você vai ganhar um certificado dizendo que você tem direito a uma barra de ouro. Essa barra de ouro fica guardada aí no banco. Mas a negociação desse ouro em bolsa de valores, sobre essa negociação do ouro em bolsa de valores, eu estou tratando do ouro, olha a minha aliança, estou tratando do ouro como ativo financeiro. O ouro da minha aliança é mercadoria. Se eu for vender, quem vende ouro aí é incide ICMS. Não estou falando disso. Eu estou falando do ouro negociado em bolsa de valores. Eu vou comprar tanto da ação da Petrobras. Eu vou comprar ouro. Negociou em bolsa de valores o ouro, IOF. Esse IOF fica como? Está lá. Eu falei para vocês. Cobra-se 1% de IOF sobre a negociação. E desse valor, 30% dá para o estado produtor daquele ouro. No caso, Carajás. Aí eu vou ver agora receitas dos municípios. Já falamos do repasse para o município, imposto de renda
do servidor municipal fica com o município da onde ele está vinculado. Foi a questão que nós fizemos, né? Nós já antecipamos isso. Agora vamos lá olhar o ITR. O ITR tem uma novidade por causa de uma emenda à Constituição. Dona Mara, artigo 158.2 da Constituição Federal. Isso caiu na prova há pouco tempo. Estou falando do ITR. 158. Caput, inciso 2. Artigo 158, caput. Pertencem aos municípios. Inciso 2º, 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º. Uma emenda à Constituição alterou esse dispositivo, né? Inicialmente, a União Federal, ela competente pelo imposto sobre a propriedade territorial rural, ela legisla, mas ela fiscalizando e arrecadando, ela faz tudo e dá 50% de mão beijada do ITR para os municípios. Aí, no primeiro momento, numa primeira ideia de proposta de reforma tributária, nos países desenvolvidos, sabe-se que os impostos sobre o patrimônio, em geral, ficam com os municípios. Então, vem a União e diz, olha, eu não posso emendar a Constituição e dando o ITR para o municipal. E o ITR agora é do município. Estou emendando a Constituição, tiro da competência da União do município. Na minha visão, essa emenda seria inconstitucional. Qual é a solução que eles encontraram, então? Vamos fazer o seguinte. A União Federal, ela continua legislando sobre ITR, mas o município faz convênio com a União. E a partir daquele momento, o município não legisla, mas o município passa a fiscalizar e arrecadar o ITR. E ele, o município, acaba ficando com 100% do ITR. Ou seja, o repasse de ITR pode ser 50%, a União legislando, fiscalizando e arrecadando, e dando 50% de ITR para o município aonde fica o imóvel. Vamos lembrar que todo imóvel rural está dentro de algum município. E fazendo, Araraquara, atenção, hein? Fazendo convênio com a União Federal, a União continua legislando sobre ITR, mas aí sim, o município passa a fiscalizar e arrecadar e fica com 100% do ITR. Isso caiu no exame de ordem aqui no Rio há uns 3 anos, tá bom? Professor, oi. Tinha uma dúvida. O royalties, ele é um tributo ou ele é uma compensação indenizatória? Eu sabia que você ia perguntar isso, Alexandre. Eu li a sua mente, estou brincando. Que bom. Mais uma boa pergunta, igual aquela pergunta a pergunta do menino que fez sobre o pedágio. Vamos lá, vamos entender a situação do royalties. Meus amigos, o Rio de Janeiro não quer, eu como falo como carioca, não estamos brigando com São Paulo, não estamos brigando com ninguém. O que acontece? O ICMS, o Imposto Estadual sobre Operação de Circulação de Mercadoria e Serviço, ele é cobrado na origem de toda a circulação de mercadoria. Exceto do petróleo. Quando o legislador constituinte originário vai à Constituição de 88, ele fala, ele já sabia, ICMS da origem, mas no petróleo, nós somos só, no Brasil, só somos praticamente 3 produtores, e o grande produtor de petróleo é o Estado do Rio de Janeiro, porque a plataforma está no Estado do Rio de Janeiro. 85% do petróleo é do Rio de Janeiro, está produzido aqui. Aí, o que aconteceu há bem pouco tempo, antes, inclusive, do Luiz Roberto Barroso ser candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, né?
ele é professor da UERJ e ele faz a defesa do Rio porque vários estados começam a questionar o royalty do petróleo do Rio de Janeiro. Eu também quero. No pré-sal, eu também quero. Aí o Roberto Barroso, na defesa dos direitos do Rio de Janeiro, ele fala, olha só, o legislador constitucional originário, ele permite a cobrança excepcional do ICMS do petróleo no destino. O Rio de Janeiro não fica com nada do ICMS que é produzido aqui no petróleo. Só com o petróleo que é vendido aqui no Rio para nós mesmo. O que vai para São Paulo, fica em São Paulo. Mas daí porque a Constituição Federal ela cria essa figura do royalty, a compensação financeira, porque se houver dano lá na plataforma, o dano vai acontecer no Rio. As estradas de Macaé têm que ser pavimentadas o tempo todo, porque Macaé é a base, né, para ir para essas plataformas. Tem que ser pavimentado o tempo todo. Ou seja, há uma questão ambiental muito séria também nisso aí, e também é uma compensação. Porque você vai alargando o mar e você vê que ele está no domínio do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, eu lembro que um governo aí de São Paulo tem Alckmin. Descobrimos. Eles quiseram inverter a posição do Brasil, mas o GPS não deixou. Por quê? Eita, música aí, Beatriz. Um cafezinho, professor? Um cafezinho, calma. Beatriz, nós vamos direto. Ei, agora eu vou ter que destampar uma, hein? Não, vamos lá. Aí o que acontece? O Estado do Rio questiona isso. E o GPS diz, não, essa plataforma é no Estado do Rio. Não tem como mudar o GPS. Então, o que o Rio de Janeiro falou? Café gelada, não café. Se vocês entenderem, olha o que o Roberto Barroso falou, se vocês entenderem que deva ser redistribuído, o Rio de Janeiro também quer ICMS sobre Itaipu, o Rio de Janeiro quer ICMS sobre os minérios de Minas Gerais, sobre o ouro de Carajás. Aí. Ou retorne ao status quo ante. Como seria? Cobrar ICMS na origem, o que oneraria mais ainda a questão do preço final do combustível. Essa é a questão do royalty, inclusive, é um bom tema para um TCC. Tá bom? Respondi, Eduardo? Ou dei muita volta ao mundo? Não, respondeu, obrigado. Porra, Cristiano, desculpa. Vamos lá. Vamos lá, dona Mara. 158, inciso 3º. Daniela, você vai ler os últimos. Professor, com licença. Oi. O senhor pode repetir, por favor? Meu telefone travou no meio da sua explicação sobre os royalties. O royalty é uma compensação financeira. E tudo foi criado pela questão do ICMS. Viu, Carmen? O que acontece? O ICMS sempre devido na origem. São Paulo tem a maioria das indústrias. São Paulo tem uma arrecadação monstruosa de ICMS. São Paulo é um país separado do Brasil. Só que o Rio tem o petróleo. Só que não tem o ICMS do petróleo porque é cobrado no destino. Qual foi a saída do legislador quando vai fazer isso na Constituição Federal? Vamos compensar o Rio de Janeiro com os royalties. Royalty é uma compensação, sobretudo, sobre a questão ambiental e sobre o uso do Estado para transferência, para manutenção, para produção e por aí vai. Então, quase 90% hoje da produção brasileira de petróleo está no Rio de Janeiro. Eu me lembro que quando eu morei na Arábia Saudita, o saudita ele cava um buraco para achar água, achar petróleo. Eles têm reservas prospectando a nível de hoje. Em 96, quando estava lá, vamos falar, 80 anos de petróleo ainda. E eles não mexeram ainda na reserva de ouro deles. Aí eu falava para o meu jogador, pô, mas vocês não produzem carro, vocês não produzem alimento, muito pouco alimento. Ele falava, mas o petróleo compra tudo. Pois Concordo. Ele falava isso para mim, o jogador respondia isso para mim. Mas vamos lá. Tudo bem, Carmen? Professor. Sim, obrigada. Oi, quem está falando? Matheus. Professor, no ITR 100%,
quem vai legislar, então, é a União? Legislar continua sendo a União. Então, qualquer alteração de alíquota, tudo União. isso é da União. União. Ah, tá. Fiscalização e arrecadação fica por conta do município que fez convênio com a União. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. ICMS. Vamos lá. É você, Daniela. Pois não. Não, IPVA. Dona Marta, IPVA. 158.3. Caput, inciso terceiro. Artigo 158. Pertencem aos municípios. Parágrafo. Inciso terceiro. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Muito bem. Aí, olha que interessante. O carro tem a placa de São Paulo, mas ele foi licenciado em Araraquara. Aquele PVA, 50% para o Estado de São Paulo, 50% para o município de Araraquara, sobre os carros emplacados em Araraquara. Tá bom? Essa é Professor? Oi. Oi. Mas no Rio a gente tem aquele desconto do gás que é 70%. O que for arrecadado, o que for arrecadado, 50% do município. Mas ele não extrapola esse 50%? Não, filho. Presta atenção. Você ia pagar R$1.000 de PVA. Você só está pagando 300, porque você tem a isenção. Sim, tudo bem. Desses 300, 50 para o município. Ah, entendi. Beleza. O percentual é sobre a arrecadação, não é isso? É sobre o que for arrecadado. Porque a alíquota é diferente. Aqui no caso do Estado do Rio de Janeiro, porque o gás também é produzido aqui, né? Nós temos essa situação, eles querem que você consuma o gás produzido aqui. Ele ganha no ICMS do gás, por isso ele te dá isenção para você ter um carro a gás. Essa é a lógica financeira, tá? Mestre. Oi. Moro em Araraquara. A placa, licenciei meu carro em Araraquara, mas trabalho em São Carlos, que é uma cidade próxima. Eu uso mais o meu carro em São Carlos. Ainda assim, IPVA é devido a Araraquara? Isso. Porque a destinação do IPVA seria para manutenção de via pública, certo? Não, negativo. Não. Quem pode responder, o Paulo? O imposto não tem vinculação. Viu, Paulo? Sim. O imposto depende de qualquer atividade do Estado. Você não paga IPVA para o Estado consertar a estrada. Entendeu? Ele vai usar nas despesas gerais, saúde, educação e segurança. Ele até pode consertar a estrada, mas ele não é obrigado. Ele até deveria, né, investir na saúde, na segurança e na educação. Paulo? Tudo bem, mestre. Na prática, a teoria é linda. Vamos lá. Olha só. Eu vou tentar lembrar vocês aqui. Olha só. Eu botei um slidezinho. Opa, fiz cagada. Desculpa o palavrão. Olha lá o resumo que eu botei. Tem uma figurazinha aqui que eu botei para vocês. Olha lá. Você consegue ler, Paulo? Eu não consigo, não. Não? A visão de Thundercat, além do alcance. Já passei dos 50. Olha só. 4 coisas que você precisa saber sobre o IPVA. Vamos lá. Mestre, antes de iniciar a leitura, só mais uma dúvida. Olha lá. Aqui em Araraquara aconteceu isso, do prefeito querer cobrar, não sei se é taxa, se é tributo, nem ele sabe, mas ele queria cobrar uma taxa referente a motorista de aplicativo. A gente já paga o IPVA, né, que seria para poder rodar com o veículo, e ainda assim ele ainda queria cobrar uma taxa igual ao taxista. Vamos lá, doutor. O que ele iria cobrar? Ele queria cobrar imposto sobre serviço, que é o imposto que o taxista paga. Só que hoje a posição do Supremo Tribunal Federal é que não deva incidir esse imposto sobre o motorista de aplicativo. É essa a posição hoje. Sim, foi aí que ele perdeu. Hoje ele vai perder. Tá? A ideia do Uber é outro sentido. É ISS, tá? Imposto sobre serviço de qualquer natureza que ele queria cobrar. Olha só, vocês podem perguntar à vontade.
A pergunta que eu, porventura, não souber responder, eu vou me reservar o direito na próxima aula de eu responder, de eu pesquisar, tá? O professor não sabe tudo, não, mas por enquanto eu estou conseguindo, tá bom? Tudo bem? Podemos seguir? Sim, professor. Olha lá, Paulo. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade do Estado específica relativa ao contribuinte. Eu pago IPVA não é para o Estado consertar a estrada. Olha só, eu pago IPVA e estou passando na Via Dutra. Para, eu pago IPVA para o Estado, a Via Dutra é federal. Entendeu, Paulo? Vai acompanhando Sim, estou acompanhando. O dinheiro do imposto é para as despesas gerais, tá bom? Vamos lá. Agora é você, Dani. ICMS 158, inciso 4. Acho que é o que você queria. Só um minuto. Caput, inciso 4. É esse mesmo, professor. Vou ler o caput. Pertencem aos municípios 25% do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Vamos lá, muito bem. Olha só para o professor, por favor. Eu vou abrir aqui. Epa. Olha para o professor, por favor. No Rio de Janeiro, há bem pouco tempo, estou dando dados de mais de 5 anos, o Rio de Janeiro arrecadava 2 bilhões de reais por mês de ICMS. Isso há mais de 8 anos, tá? Só é porque eu estou para dar uma fonte segura para você. Ou seja, 25% é 500 milhões. 500 milhões para todos os 90 e tantos municípios do Rio de Janeiro. É repasse de ICMS, 25% do que o Estado arrecadar. Aí entra numa coisa chamada IPM, Índice de Participação do Município. O Estado do Rio, com certeza, vai repassar mais ICMS para o município do Rio, onde acontecem mais fatos geradores, que para o município de Mangaratiba, onde tem poucos fatos geradores. O Estado de São Paulo vai repassar mais ICMS para a cidade de São Paulo do que para Araraquara, que tem menos fatos geradores de ICMS. Isso é uma questão de regrinha de 3. Tudo bem? Mas há um repasse de ICMS no valor de 25%. Ou seja, o Estado fica com todo o ICMS para ele? Não. Do que ele arrecadar, 25% para os municípios. Tudo bem até aqui, doutores? Sim. Vamos lá. Aproveita e lê sobre a CID aí, o 159, parágrafo 4º. Caput, parágrafo 4º. Só um minutinho, professor. Parágrafo 4º, né? Caput, parágrafo 4º. Tá. A União entregará no montante de recursos de que trata o inciso 3º, que cabe a cada Estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Vamos lá. Ele está falando da FII de combustível. Vocês conseguem enxergar o meu quadro aqui? Consegue enxergar o que eu estou escrevendo? Sim. A União, ela vai entregar para os estados e Distrito Federal. Quanto? 25%. 29% da FID. Isso a gente já leu lá no outro. Concorda? Sim, no outro sim. E do que o Estado e o Distrito Federal arrecadarem, 25% para os municípios. É o repasse do repasse. A União não entrega 29% para o Estado mais 25% para o município, não. A União só entrega 29%. Do valor que der lá para o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro vai repassar 25% da CID para os municípios. É o repasse do repasse. Tudo bem? Isso é decoreba, galera. Infelizmente, não tem como explicar melhor do que isso. Vamos lembrar, CID, combustível, competência da União, ela cobra e ela entrega 29% do que ela arrecadar da CID de combustível para os estados, e dos estados, do que eles receberem,
eles vão entregar 25% para os municípios. Ó, seguindo, doutores. Aí vocês estão arrependidos agora, né? Eu fiz tributária porque não tinha matemática e já está começando a ter matemática. Não é, Matheus? Epa, Dona Mara, seguimos? Seguimos. Vamos lá. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, por favor. Pode fazer duas, Dona Mara. O repasse do repasse seria um dos motivos pelos quais o combustível atinge esse preço exorbitante? Não, porque o tributo é um só, Dona Mara. Entendo. Olha só, eu não estou fazendo política partidária. Ouve o que o professor está falando. Sim. Os tributos que incidiam sobre o combustível sempre foram os mesmos, não mudou. Inclusive, muitos estados não ajustaram. É que, infelizmente, com o dólar muito alto, e o nosso petróleo é calibrado pelo Brent, que é o valor do petróleo negociado em Londres, ou seja, se eu tenho um barril de petróleo hoje a $70, é claro que o combustível vai estar caro. Sim. Não é? É claro que esse preço não é composto exclusivamente de ICMS. Nós temos aí tributos federais, nós temos aí o ganho da Petrobras, nós temos aí o lucro das empresas. Mas esse valor está alto, basicamente, por causa da questão do dólar. Entendi. O dólar alto, oscila o dólar. Se o dólar subir, ou se o Brent aumentar, por exemplo, o motivo para o preço do petróleo aumentar, esse problema no Afeganistão agora. Sim. A turbulência no Oriente Médio faz o barril subir astronomicamente. Aí, o que acontece? Nós somos hoje autossuficientes em petróleo. Nós temos uma produção muito grande, nós estamos entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. O problema é que o nosso petróleo não é de tão grande qualidade, salvo o petróleo do pré-sal. Falo isso porque meu primo é engenheiro da Petrobras, meu primo tem formação no Mar do Norte, ele fez curso na Noruega, fez curso na Inglaterra e foi diretor da Petrobras. E ele fala, o petróleo produzido no pré-sal é de ótima qualidade. Esse dá para refinar e fazer nossa gasolina. Mas nós temos entraves, mas não é questão tecnológica, que a Petrobras tem tecnologia de ponta. Nós somos um país hoje que exporta tecnologia de prospecção em águas profundas. Só que, como é uma empresa, e eu estou numa política liberal, eu devo tratar da empresa com a empresa, concordo, ele está dosado pelo Brent, que é o preço negociado em Londres. Se o dólar está alto, o preço vai lá para cima. Tá bom? Qual é a solução? Uma das soluções, baixar o dólar. Uma das soluções é ou aumentar a produção do petróleo no mundo inteiro e diminuir o valor do petróleo. Professor. Oi, meu amor. O artigo 112 da Constituição, no capítulo 112, ele fala que a União, até que eu comentei com o professor da Educação, ele fala que a União ela aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios para a educação, educação, cultura e desporto. Ele fala que o Estado, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo. Nunca menos que. O que é nunca menos que? Investimento em educação. Educação. Nunca menos que é esse sinal aqui, é maior ou igual. Em saúde, em educação, em saúde é 18%. Aí o prefeito do Rio de Janeiro, eu já invisto 18%. Espera aí, a Constituição não proíbe que você invista mais que 18%, é não menos. Você entendeu? Existe vinculação de receita, assim, de prender receitas em outros pontos da Constituição Federal, onde você não vai ter que aplicar o recado de impostos, destinar tanto para a saúde, para a educação. Aí tem um problema. O que é gasto com educação? Houve uma discussão bem interessante, né, na segunda disputa entre Aécio Neves e Dilma. Aí a Dilma fala, pô, Aécio, você botou que vacina para o cavalo é gasto com educação, é gasto com saúde.
Mas vamos sair da política. Desculpem, é um ditado antigo, não quero ser machista, mas eu vou falar o ditado antigo. Futebol, religião e política não se discute. Eu entendi, professor. Eu só queria ter esse dado. Então, o município ele tem autonomia para liberar mais? a mais, ele pode usar Sim, mais. ele pode Nunca gastar. menos, mas sempre para mais. Então, o sinal é maior ou igual. Entendi. Muito obrigada, professor. Por Essa é a nada. minha dúvida. Vocês estão tirando lá do fundo do baú as perguntas. Professor, Oi. licença, o senhor pode me explicar novamente sobre a questão do combustível? Então, quer dizer que o dólar alto, a gente vai... O grosso do problema é o dólar, Carmen. Sim, mas é a questão da outra palavra, é Brent que falou? Brent, B-R-E-N-T, Brent, que é a base do preço do petróleo no mundo. Então, para que a gente possa consumir, nós dependemos dele? Nós dependemos de qual o valor do preço de petróleo negociado em Londres. O preço do Brent é o barril negociado em Londres. Ele baliza o preço do petróleo no mundo inteiro. Entendeu? Sim, entendi. Se o barril do petróleo vale $70 hoje, olha, há alguns anos, tem uns 10 anos, estava valendo $20, $30. Se o barril do petróleo vale $70 hoje, quem está agradecendo o Rio? Quem está agradecendo o barril do petróleo com preço alto? O Estado do Rio de Janeiro. Porque o Estado do Rio de Janeiro ele tem royalty de petróleo baseado no preço do dólar. Entendeu? O problema todo é esse. Quanto está o petróleo em Londres e o dólar que está alto. Tudo bem? Entendi. É porque, normalmente, também não querendo entrar nesse assunto de política, mas as pessoas têm o hábito de dizer que sempre é culpa do governo, né? Que quando era fulano era mais baixo, agora está ciclano, está tudo mais caro. E o fundo disso tudo acaba sendo essa questão, né? De certa forma, a gente pode dizer que sim, né? Porque as ações do governo é que margeiam o valor do dólar, entendeu? Se o dólar está menor, é um governo mais estável, com menos dívidas, etc., que está gerenciando melhor. Mas vamos parar essa discussão, vamos voltar para tributário. Não que não seja uma boa discussão, mas para não gerarmos outros elementos. Mas eu posso dizer, sim, que os administradores, municipal e estadual, também têm culpa no cartório. Professor, tudo uma questão de gestão, né? Gestão de recursos públicos, né? Economicidade. A gente não tem aula de direito financeiro, a nossa matéria é direito tributário. Isso tudo é ficha, tudo que vocês estão perguntando é direito financeiro. Mas aí na disciplina está escrito direito financeiro e tributário, se não me engano. Não, direito tributário. É só tributário puro? Direito financeiro e tributário, é direito tributário. Tá bom? Mas mesmo assim, o que eu souber, eu vou passando para vocês. Ok. A conta gotas. Bom, vamos finalizar com o ouro. Lembra que o ouro negociado em bolsa de valores. Sim. Incide IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, porque esse ouro negociado em bolsa de valores é um ativo financeiro. E eu falei para vocês que do que for arrecadado de IOF, 30% fica para o Estado, 70% para o município que produziu o ouro. Ou seja, esse IOF cobrado fica todo para o Estado do Pará. Lembra? 70% para Carajás, que é o município que produziu, 30% para o Estado do Pará, que é onde fica Carajás. 100% desse IOF cobrado sobre o ouro negociado em bolsa de valores fica no produtor da onde foi produzido o ouro. Aí, para facilitar a vida de vocês, o professor fez um resumo da tabela. Tá bom? Melhor do que isso, só se eu fizer prova para vocês, hein? Obrigada, professor. Melhor do que isso, só se eu fizer a prova para vocês. Tá bom? Vamos lá. A revisão União, o imposto de renda retido na fonte, a competência dela. O Estado fica com 100%, estou falando da primeira linha lá.
a primeira linha azul clara, né? O município fica com 100% dos seus servidores, onde está fundamentado para o Estado 157.1 da Constituição Federal, para o município 158.1 da Constituição Federal. Imposto sobre a propriedade territorial rural, competência União. O Estado fica com alguma coisa? Não. Quem fica é o município. Pode ser 50%, isso ele recebendo de mão beijada, ou pode ser 100%. O município fazendo convênio com a União, ele passa a fiscalizar e arrecadar e fica com todo o ITR. O IOF como ativo financeiro, o IOF sobre o ouro, competência da União. É cobrado o IOF, 30% fica para o Estado que produziu o ouro, os outros 70% para o município que produziu o ouro. A União não fica com nada. Se for criado um imposto novo, que a gente chama de imposto residual, aquele que eu brinquei, né? Competência federal, imposto sobre sentar-se na cadeira universitária. Quem pode criar? A União Federal pode criar. Ela criou esse imposto. Do que ela arrecadar, 20% ela repassa para os estados. O município não fica com nada. Então, tudo, professor, acaba gerando, tudo volta, fica em volta à União, então. A Constituição foi bem generosa com os municípios, a Constituição de 88. A CID combustível, competência União, a União repassa 29% para os estados, e os estados repassam 25% do que receberam para os municípios. Continuando. Espera aí, tem gente entrando. Não, vai terminar já? Tá bom, 10 minutos. O ICMS, competência dos estados, 25% do ICMS repassado para os municípios. O IPVA, competência estadual, 50% do que foi arrecadado fica para o município onde o carro foi emplacado. Tá bom? O resumo tá legalzinho para vocês estudarem? Gostaram do resumo? Opa! Opa, tá ótimo. Ficou bom sim, ficou ótimo. Tá bom? O professor deixou esse materialzinho para você lá no Google Classroom, tá? Tem 3 aulas lá, já vou botar mais material. Inclusive, eu vou botar um link no YouTube para vocês assistirem uma aulinha que eu gravei sobre princípios tributários, tá? Obrigada, professor. Joia. Tudo bem? Yes. Não falem mal nem de mim, nem do Rio, nem de São Paulo. Estou me esforçando. Show, professor. Você é mal falado no Brasil inteiro, caraca. Não, bom, eu estou me esforçando demais com vocês, né? Eu falei para vocês que ia fazer o possível para que vocês não precisassem sair da minha aula para aprender tributário. Não precisa procurar cursinho. Vamos lá, seguindo, ainda tem mais. Já falamos sobre essa questão. Esquece essa questão aqui. Olha que legal. O Trintim, lê aí pra gente. Ih, eu confundi o nome. Vai, Márcio. Matheus. Pode ser você, Dani. Eu? Pode. Ó, o Matheus chegou. Vai, Matheus, arrasa aí. A Constituição do Estado de Sergipe estabeleceu como condição para o repasse de 30% das receitas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores aos municípios, não haver sido constatada pelo Tribunal de Contas nenhuma irregularidade em suas contas. A Associação dos Municípios consulta a fim de saber se tal requisito é inconstitucional em face do Sistema Tributário Nacional e do Pacto Federativo. Responda à consulta de forma fundamentada. Isso pode, Arnaldo? Quem sabe responder essa? Vou contar até 5. Pode responder. Artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal. É isso? Isso, Dona. Qual é o valor que tem que ser repassado de PVA? Só um momento. 50%. 50% aos municípios. Pode uma lei infraconstitucional determinar que é 30 só? Não. Não, porque é competência privativa da União sobre o direito tributário. Pode entrar com a DI. Vocês estão aprendendo tributário, hein, galera? Que bom! É ADI. Não é um bicho de 7 cabeças. Olha lá, ele está falando do repasse de 30%. Eu acabo de mostrar uma tabela para vocês que o repasse de PVA é de 50%.
Artigo 158, inciso 3º da Constituição Federal. Não pode uma lei do município, do estado de Sergipe, dizer que o repasse é de 30%. Essa lei, ainda que seja a Constituição do estado de Sergipe, está ferindo a Constituição Federal. Essa Constituição de Sergipe, esse dispositivo é inconstitucional. Muito boa resposta. Artigo 158, inciso? Terceiro da Constituição Federal. Vocês já responderam a questão. Muito difícil, né, galera? Na prova vai vir assim, molezinha? Oi? Isso que eu ia perguntar. Na prova vai vir assim, mamãozinho com açúcar, molezinha? Ou é ou é pegadinha do malandro? Luana, vai vir assim. Olha só. Faltam 5 minutos, eu prometi a vocês que ia acabar. Mas eu tenho uma matériazinha. Eu me alongo na próxima aula para deixar que vocês curtam bem esse feriadão. Tá bom? Vocês vão ficar zangados comigo? Não, sextou. Minha goela tá seca. Tem que beber uma. Olha só, eu agradeço muito a Deus por estar aqui com vocês, por vocês também estarem aí. Nós somos vocês gratos. tenham um ótimo final de semana, que Deus abençoe muito vocês. Tá bom? Igualmente. Obrigada. Boa noite. Obrigado, professor. Tudo bom aí? Bom feriado para o senhor também. Um abraço, fica com Deus. Ó, responde lá o Google Classroom, porque eu quero botar vocês no Meet, tá? Tá feito. Pro Teams. Eu quero que a próxima aula já seja no Teams. Tudo bem, professor. Ok. Quem não recebeu o convite do Teams, vai lá no Google Classroom e bota o e-mail. Tá feito. Obrigado, professor. Um abraço, fiquem com Deus. Boa noite, tudo bom. Tchau, tchau. Até. Oi, Flavirene, pode falar. Flavirene?